Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Já há algum tempo que nós vínhamos conversando e nós conseguimos uma data e hoje nós vamos falar com esse mestre da cirurgia bucomaxilo. Ele é especialista, na cirurgia bucomaxilofacial, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial pela Unifesp e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial. Pós-graduado no uso de canabinoides pela Unicamp e ele também é formador de alunos, chefe de serviço em um hospital de residência. Eu estou falando do doutor Igor Leitão. Meu amigo, um prazer imenso. Prazer é todo meu. Recebê-lo aqui no canal da Bucocast, a gente fazer esse bate-papo. Já há um bom tempo que nós vínhamos conversando para você estar aqui. Hoje deu certo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui. É uma honra, meu amigo. A gente teve... A última vez que nós conversamos, acho que foi lá no Cobrac, em Belém, cara. A gente bateu um papo e olha para você ver, já faz tempo já e esse ano nós estamos recebendo você aqui no nosso podcast. Eu vou falar professor às vezes, ou doutor, né? Eu estou acostumado aqui, de repente, como eu sei que você também forma aluno, é professor, enfim, de uma forma que você fique à vontade também. Doutor, me fale um pouquinho sobre a sua formação, né? Quem que te levou para bucomaxilo? Primeiro a odontologia, né? Depois tem a bucomaxilo, que é outra caminhada. Bom, a minha formação começa... meu pai é médico, eu venho de uma família de médicos, pai, tios, né? Queria ser médico também ou não? Eu queria ser dentista. Essa é a realidade. Queria ser dentista, porém, no terceiro ano da faculdade... Eu conheci a disciplina de cirurgia e acabei me encantando, me apaixonando. E aí acabei indo para a parte cirúrgica, para a parte da cirurgia bucomaxilofacial. Quem que te motivou a ir para a bucomaxilo? Porque dentro da odontologia, a bucomaxilo não é uma área que alguém fala assim, ó, eu vou fazer odonto, quero ser buco. Exato. Normalmente a pessoa é meio que atraída durante a graduação. Como que foi você? Então, exatamente. Eu fui atraído na graduação, nas clínicas de cirurgia oral menor, né, que nós fazíamos na época na faculdade. E eu admirava muito um professor que me deu aula na faculdade, na graduação, que chama Hélio Shinohara. Eu era muito... Gostava demais dele. Ele era buco ou não? Bucomaxilo. E um excelente cirurgião. Dr. Hélio Shinohara, um abraço para ele. Ele me deu aula na faculdade. Eu admirava muito ele profissionalmente, como pessoa. E acabei um dia conversando com ele e perguntando o que eu precisaria fazer para ser cirurgião bucomaxilofacial. Aí ele falou para mim, Igor, você precisa terminar a faculdade, prestar a prova de residência e fazer a residência para ser bucomaxilo. E aí esse professor acabou me dando aula durante a graduação e acabou saindo da graduação e se dedicando mais à parte hospitalar. E aí eu acabei conhecendo, me apaixonando pela bucomaxilo através das cirurgias orais menores realizadas na faculdade. E aí você fez residência ou você fez especialização? Então, eu fiz na época Hospital Geral de Taipas, né? Era uma residência que tinha, acabei fazendo, não fiz com o Hélio Shinohara, acabei fazendo com o professor Dr. Gabriel Pastore, que me abriu essas portas, né? E ele que, na verdade, me deu o título de cirurgião bucomaxilofacial. Legal. A gente teve com o professor Gabriel Pastore no Copac, fizemos um podcast. Inclusive, ele está para vir aqui. A Patrícia Radaí, que já esteve aqui, e ele está para vir aqui para a gente gravar um outro podcast. Doutor Igor, me fale um pouquinho dentro das áreas da bucomaxilo, quais áreas que você navega? Então, eu, depois da bucomaxilo, acabei fazendo uma especialização na Unifesp de disfunção temporomandibular e dor orofacial, com o objetivo de complementar o tratamento para a disfunção temporomandibular. Então, quando você sai da residência, você sai tanto da especialização com uma visão de cirurgião. Obviamente que nós temos aquele tratamento conservador, mas você sai com uma visão de cirurgia. Operar. Exato, operar. E nós sabemos que assim, a cirurgia
é o último tratamento a ser indicado para o paciente. Tem uma série de tratamentos conservadores antes de indicar uma cirurgia. E eu senti a falta de propor para o meu paciente um tratamento de qualidade de forma conservadora. Então, foi onde eu fui fazer a especialização de DTM, onde eu aprendi agulhamento a seco, usar o TENS, indicar termoterapia, dispositivo oclusal, que é a placa de Michigan, essas plaquinhas de bruxismo. Aí eu fui entender de fato o que era o tratamento conservador e eu fui com o objetivo de associar, porque nem todo paciente é cirúrgico e nem todo paciente você consegue também sanar o problema dele com o tratamento conservador. E aí você pode indicar cirurgia. E aonde foi que entrou essa pós-graduação no uso dos canabinoides? Essa é uma pergunta interessante. Quando eu fui fazer o mestrado em Campinas com o professor Cláudio Jodas, logo eu já venho estudando isso de forma despretensiosa há alguns anos, porque meu tio é neuropediatra, prescreve os canabinoides há muitos anos, né? Nós sabemos que atualmente se fala muito no canabinoide, que é o canabidiol. Tem outros também que eu vou explicar um pouquinho, né, mais a fundo. Agora que está esse boom, né, sobre CBD e tudo mais, mas o meu tio já vinha prescrevendo há anos isso, né? A medicina já vinha utilizando isso? Já vinha utilizando. Começou nos Estados Unidos pela liberação da FDA, né, que é uma Anvisa americana. Depois chegou no Brasil. Os médicos, eles prescrevem, deixar bem claro que só pode prescrever os canabinoides dentista e médico. Então, eles começaram a prescrever em 2017. Porém, teve a RDC, né, pela Anvisa 660 em 2021, 2022, que aí praticamente legalizou essa prescrição pela Anvisa para médicos e dentistas. E aí meu tio tratava os pacientes, eu via muita melhora em paciente com transtorno de ansiedade generalizada, e eu comecei a perceber que o paciente que possui disfunção temporomandibular, nós sabemos que a DTM ela é multifatorial. Ela pode ser tanto muscular, como de origem articular, de origem mista, paciente que possui apertamento, bruxismo, diurno, de vigília ou noturno. Nós sabemos que esse paciente, nós temos que tratar ele multidisciplinar. E eu observava que esse paciente que chegava no meu consultório, muitas vezes ele possui ansiedade, depressão. E eu acabei linkando os pacientes do meu tio praticamente com os meus. Poxa, mas aquele paciente tem ansiedade. E meu tio trata com canabinoides. Pô, se eu tenho um paciente no meu consultório que ele tem DTM, e a gente sabe que a DTM é multifatorial, por que não usar os canabinoides, associar os canabinoides nos tratamentos convencionais? E eu acabei também agora publicando um artigo científico numa revista internacional, onde eu faço uma revisão narrativa, né, sobre o uso dos canabinoides nos tratamentos de dores orofaciais e nos tratamentos de disfunções temporomandibulares. Eu acabei publicando um artigo e assim eu venho tendo uma melhora clínica bem significativa nesses meus pacientes, associando os canabinoides em conjunto com outros tratamentos que nós temos já preconizados na literatura para o tratamento de disfunção temporomandibular. Nós vamos falar muito sobre esse tema dos canabinoides, mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu queria que você falasse um pouquinho de como você saiu para as formações dentro da bucomaxilo, que você faz ortognática, que você faz artroscopia. Me fale aí aonde que você se encontrou primeiro. E, obviamente, hoje você tem um consultório aqui na região do ABC, né, e atende todo tipo de pacientes, vamos dizer assim, da parte da bucomaxilo. Mas me fale um pouquinho da sua trajetória aí, como que foi? Bom, após terminar a bucomaxilo, tive a oportunidade de acompanhar um grande cirurgião, que é o Otávio Margoni, neto, né, da minha região do Grande ABC, onde eu aprendi praticamente tudo que eu sei
cirurgia ortognática com ele. Tive a oportunidade de ficar com ele 3 anos e meio, acompanhar diversos casos, participar com ele de diversas cirurgias. Que esse é o caminho para qualquer cirurgião que quer trilhar dentro da bucomaxilo, né, doutor? Você tá junto de um outro colega, né? Principalmente que tenha mais experiência que você, que viva de fato, né, a especialidade e que queira te ajudar, como eu fui ajudado. Então, eu acho que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Eu acho que você tem que buscar grandes mentores e grandes pessoas que queiram te ajudar. O Otávio Margoni, inclusive, fazia parte da equipe do Marcos Pita, né? Fazia parte da equipe do grande Marcos Pita. Na verdade... Você começa no Pita, Margoni, você, e aí vai indo, né? Muita gente começa pelo Pita, né? Nossa, o Pita passou muita gente pela escola do Marcos Pita. Nossa, muitos. E o Margoni, o Otávio, passou pela escola do Marcos Pita, foi para o Wolford lá fora, né? Acabou voltando e eu acabei tendo o privilégio, a oportunidade de aprender cirurgia ortognática com ele, com uma pessoa que aprendeu cirurgia ortognática com o Pita. Então, olha que loucura. O Pita ensinou para o Otávio Margoni e ele acabou me ensinando cirurgia ortognática. Então, assim, é uma escola, né? Eu acho que o Pita já deve estar na 4ª geração, no mínimo, aí de formador, né? Que veio dele, passou para a 3ª, ele deve estar na pelo menos 4 gerações. Eu já entrevistei aqui já do professor Marcos Pita. Nossa, passaram diversos cirurgiões. Gustavo Mota, Aloysio Galiano, Roberto Piteri, Rafael Belmonte, Thiago Westphal, nossa, Guto Giordani, Cello. Nossa, uma galera. E eu acabei tendo... Você veio dessa leva aí, dessa galera. Leva, aprendendo com o Otávio. Na verdade, eu nunca entrei em campo com o Pita. Mas eu aprendi com o Otávio, que era braço direito do Pita no início. E a filosofia dele. E a filosofia mesma. Então, assim, tive, graças ao bom Deus, uma escola boa. E fiz uma faculdade também, né, que é uma faculdade muito forte, muito boa de odontologia, que é a Unip, onde o Pita fez o NIP, o Aloysio fez o NIP, o Gustavo Mota fez o NIP. Então, assim, a gente vem, o filho do Pita se formou agora na Unip também. Medicina, né? Odonto. A filha dele que faz medicina. Verdade, exato. Verdade. Então, assim, é uma faculdade de odontologia. Na minha época, era integral. Nós entrávamos 8 horas da manhã, saíamos 6 horas da tarde. Dedicação exclusiva. Então, assim, a Unip em odontologia, sim, é uma das melhores faculdades há anos, né? Sim, então, eu venho já com uma formação de base desde a graduação muito boa. Então, eu acho que, assim, hoje nós vemos o quê? Que a maioria dos profissionais estão saindo com uma formação deficiente desde a graduação. Quando você fez sua residência com o Pastor, lá se fazia muito ATM, né? Que o Pastor é referência. O Pastor é referência em ATM, né? Hoje é um dos melhores do Brasil. Sim. Tem o Pastore, Patrícia, Sato. Sim, nossa, uma galera boa. Só que, assim, com certeza, essa formação, assim, eu devo muito ao Gabriel por ter sido, na verdade, quem me deu o título de bucomaxilo foi o Gabriel. Eu peguei o título, eu me formei com ele. Então, se eu sou hoje cirurgião bucomaxilofacial, é graças ao Gabriel Pastore que me deu o título para ser cirurgião. Então, assim, aí acabei aprendendo cirurgia ortognática com o Otávio. Que as duas principais áreas, no nosso ponto de vista aqui, é ATM e cirurgia ortognática. Você teve uma escola do Pastor e depois foi ficar junto com o Otávio, que era da escola do Pita. Que é especialista em ortognática, né? Que exatamente. Então, eu tive uma formação, graças a Deus, muito completa. E aí eu falei, poxa, preciso, depois disso, agora buscar algo na parte acadêmica. Aí foi quando eu fui fazer o mestrado com outro cara sensacional, que é o Cláudio Jodas. Fez lá em Campinas. Em Campinas, na Mandique. Então, assim, eu tô falando o nome de todos aqui, porque, assim, são pessoas que fizeram parte da minha vida e da minha trajetória profissional. E que tem uma referência hoje dentro da especialidade. Com certeza. Assim, são grandes nomes da especialidade que eu tive o prazer de conseguir acompanhar. Então, assim, eu sou muito grato por isso, porque se hoje eu conseguir me manter na especialidade, que não é fácil, são 15 anos hoje atuando na área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, são graças a essas pessoas que
me ajudaram muito. Assim. Você, há 15 anos, você fazia ainda planejamento no articulador, modelo de gesso. Ainda, articulador, plataforma de Ericsson, fazia a tomada do arco. Nossa, aquela guerra, mexia no gesso, aquela poeira de gesso no consultório. Era o planejamento veio faz o quê? 10 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso. Acho que um pouco menos ainda, né? Exato. Que agora o bom tem 5 anos, tem 6 anos. 5 anos, mas eu peguei a época ainda de análise, obviamente que nós temos que fazer, mas aquela análise facial, tomada de arco, plataforminha de Ericsson, corta-gesso, nossa senhora, fazer uma sujeira. Não tinha preparo com alinhador nessa época quando você começou, não? Só tinha, convencional. Não tinha, só convencional. Agora que tá todo mundo, fazendo cirurgia ortognática com Invisalign, com os alinhadores. Seja Invisalign, Envisaligner, enfim. Mas, cara, peguei uma época ainda assim, eu peguei aquela transição do planejamento convencional para o planejamento virtual, cara. Eu peguei a migração ali. Você prefere fazer a ortognática, tem alguma preferência do preparo, seja com alinhador ou com o convencional? Eu acho que assim, depende muito, né, do caso a ser operado e depende muito também do ortodontista, né? Se ele está ou não habituado a fazer preparo com os alinhadores. Eu, particularmente, prefiro com o aparelho convencional. Todo mundo, né? Exato, porque assim, na hora que você vai fazer o bloqueio maxilomandibular, você já acaba usando o próprio gancho, bola ali que está no fio retangular. Já com os alinhadores, a gente tem que usar parafuso de bloqueio e tudo mais. É mais fácil para o cirurgião o aparelho convencional, mas dá para fazer tranquilamente com os alinhadores estéticos. Me fale uma coisa, quando você começou a fazer cirurgia ortognática, ninguém falava de técnica minimamente invasiva, né? Nem existia técnica minimamente invasiva. Hoje a gente tem os adeptos à técnica minimamente invasiva. Você é um desses ou não? Como que é a sua cirurgia ortognática hoje? Eu não era, porém, esse ano, em junho, eu fui atrás de 2 cirurgiões que são referências no Brasil, que é o Orion Haas e o Rogério Belli. Os caras são bons. Os caras são bons. Aí eu já fazia ortognática, porque tinha aprendido com o Otávio lá atrás, a técnica convencional. Aí todo mundo falando, cirurgia ortognática minimamente invasiva, cirurgia minimamente invasiva. Aí eu sou curioso, não consigo ficar sem saber o que está acontecendo. Até hiperativo, falei, não, preciso fazer minimamente invasiva. E aí eu conversava com outros cirurgiões, os caras, não, minimamente invasiva, faz da forma que você faz. Com o passar dos anos, que é verdade, você diminui o acesso, sim, acaba se tornando minimamente invasiva. O paciente evolui muito melhor, com menos edema. E aí eu falei, não, mas eu preciso ir atrás da cirurgia minimamente invasiva, a verdadeira cirurgia ortognática minimamente invasiva com quem faz. Aí fui, mandei mensagem pro Orion, pro Haas e pro Rogério Belli. E falei, cara, já faço cirurgia ortognática e tudo mais, mas eu preciso buscar sobre a minimamente invasiva. Foram muito receptivos comigo. Eu fiquei uma semana em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul. Sim. Fui muito abençoado, porque cheguei domingo, segunda-feira teve cirurgia, quarta-feira teve cirurgia e sexta-feira teve cirurgia. Eu vi desde prótese bilateral de ATM, cirurgia ortognática minimamente invasiva. Eu peguei, na verdade, 2 cirurgias ortognáticas minimamente invasiva e 2 próteses. Você acha que a minimamente consegue indicar para 100% dos casos? Eu tenho colegas aqui que falam que sim, e a grande maioria fala que não. Mas tem alguns colegas que vêm aqui e falam 100% dos casos. O que você me fala? Então, eu já vou muito para a linha do Pita. Eu acho que para todos os casos, não. Eu acho que não. Eu não me sinto seguro em fazer em todos os casos. Agora, se você for pegar, por exemplo, o Jonatas Klaus, ele vai te falar que em todos os casos ele faz minimamente invasiva. Você vai pegar o Orion, todos os casos minimamente invasiva. Agora sim, vai muito da experiência deles com a cirurgia minimamente invasiva. Eu
tenho experiência na técnica convencional. Fui agora buscar a minimamente invasiva. Então, eu não me sinto seguro em fazer em todos os casos. Eu acho que... Dentro da nossa pesquisa aqui, eu acredito que 10% faz 100%. E os que fazem os 10% são esses caras que você falou aí, são os divulgadores da técnica. Da técnica minimamente invasiva. Você pega o Orion. O Orion ficou, se eu não me engano, em Barcelona, né? Veio de lá, como o Jonatas também. Os caras foram atrás, se dedicaram à cirurgia minimamente invasiva. Enquanto nós fazíamos a convencional, eles já estavam um passo à frente na minimamente invasiva. Então, com certeza, eles têm uma experiência maior que a gente, né? Sim. Então, eles conseguem fazer em todos os casos. Eu já não faria em todos os casos. Eu acho que tem que ter ali algumas ponderações. Me fale uma coisa. Você está dentro das duas áreas que aqui, pelo nosso ponto de vista, pelo que a gente conversa com os colegas, dentro das duas áreas que mais demanda conhecimento do cirurgião, que são as cirurgias de ATM e cirurgia ortognática, né? Hoje, você divide o seu tempo aí dentro dessas principais áreas, mas você vem investindo nos pacientes com disfunção temporomandibular, que lá na agência Agape a gente faz alguns trabalhos de tráfego pago para alguns cirurgiões e eles não querem esses pacientes de DTM, de disfunção, que é um paciente diferente de cirurgia ortognática. O que fez você ter um olhar para esses pacientes ao ponto de você fazer uma pós e estudar, entender melhor sobre a dor do paciente com DTM, o que te levou a buscar se aprofundar nesse perfil de paciente, doutor? Porque, assim, no início fazia muita cirurgia ortognática por conta da minha esposa ser ortodontista. E esses pacientes começaram a me procurar após eu terminar a especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial e após o mestrado que eu defendi. A minha tese foi o uso do ácido hialurônico em cirurgia minimamente invasiva, em artroscopia. Então, eu comecei a divulgar mais nas redes sociais a minha especialização de disfunção temporomandibular e postar muito sobre problemas de disfunções temporomandibulares, dores orofaciais, cirurgias de ATM aberta, convencional fechadas. Então, eu comecei a divulgar muito. E eu já tinha essa especialização de DTM e acabei focando. Hoje, atualmente, eu faço muito mais cirurgias em articulação temporomandibular do que cirurgias ortognáticas. Caiu bastante. Mas tem mais paciente também de ATM, né? Obviamente. Muito mais, por conta que a gente sabe que atualmente todo mundo tem transtornos de ansiedade, depressão. Nós vivemos uma vida, todos nós, né? Aqui na grande São Paulo, grandes capitais do país, aquela vida corrida, aquele estresse, acaba, né? Sim, evoluindo o paciente, exato, para uma disfunção temporomandibular. Então, hoje, chega muito paciente para mim com problemas de disfunções temporomandibulares. Como que você enxerga hoje esse perfil de paciente e olhando também para o lado do bucomaxilo, que o paciente, muitas das vezes, ele está buscando um tratamento conservador, mas ele não sabe, né, o que é um tratamento conservador e o que é uma cirurgia. E a gente tem alguns colegas que têm passado por aqui e têm falado do número de cirurgias que tem aumentado, né, de disfunção com problemas na ATM e casos de muitos reop de pacientes que você precisaria ter começado por um tratamento conservador e já foi indicado a ele uma cirurgia. O que você tem recebido no seu consultório de reop, de casos que já passaram por cirurgia e que você tem tido, tem precisado fazer intervenção ou tem que ter mudado o tratamento? Eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga isso. Acho que assim, nós não podemos pular etapas, né? Nós sabemos que o tratamento se inicia de forma conservadora. E aí sim, quando esgotou todas as formas conservadoras do tratamento conservador, aí sim, se o paciente ainda evolui
com dores, o paciente não evoluiu bem com o tratamento conservador, aí sim o cirurgião tem que pensar numa forma mais resolutiva e na cirurgia. Só que, assim, atualmente alguns colegas pulam essa fase inicial do tratamento conservador, vai direto para a cirurgia. É aquilo que você falou, né? O cirurgião foi treinado para operar, né? Exato. Ele não tem... ele sai da residência para operar. Por isso que eu fui buscar fazer a especialização de DTM, justamente para não pular essa fase inicial do tratamento conservador. Então, o pessoal está indicando muitas vezes de forma errônea, errada, e acabando trazendo, né, para o paciente um prognóstico desfavorável. E aí esse paciente já operou, já fez 1, 2, 3 cirurgias e não obteve êxito no seu tratamento. Aí eu recebo esse paciente, aí nós temos que avaliar o paciente de forma inicial, novamente, anamnese, olhar, avaliar, fazer exame da cavidade oral, ver de fato se esse paciente tem uma má oclusão ou não, ver se esse paciente tem apertamento, bruxismo, se esse paciente tem problema do sono no seu ciclo circadiano. Tem que avaliar o paciente como um todo. Então, pular etapas faz com que o paciente acaba sendo prejudicado. Quantos % hoje dos pacientes que você recebe com problema na ATM já teve alguma intervenção por outro colega? Nossa, Ismael... 30, 40, 50%? Eu acho que assim, atualmente uns 40%. É bastante. É muito. E assim, principalmente com a cirurgia minimamente invasiva, que é a artroscopia, seja artrocentese, já fez 1, 2, 3 artrocentese, e não teve melhora do quadro clínico, do quadro álgico. E aí, de fato, o paciente chega, fazemos o exame clínico, que é soberano a qualquer exame de imagem, e depois, com o exame de imagem, com a ressonância, chega lá, paciente com deslocamento de disco sem redução, paciente com alterações osso-degenerativas, paciente com derrame articular. Peraí, mas já fez 2, 3 artroscopias. Vamos para a cirurgia aberta. Então, assim, muitos casos de perfurações discais. Então, assim, tá bem complicado o caso de REOP, o número de pacientes que já realizou uma cirurgia primária, secundária e terciária. E hoje você consegue usar o tratamento dos canabinoides para pacientes que já teve intervenção, ou esse tratamento adjunto, né, no diagnóstico do paciente com dor orofacial ou com problema da disfunção? Você falou muito bem, Ismael. É um tratamento adjunto que nós temos, né, que nós indicamos para o paciente que possui dores orofaciais, problemas de disfunções temporomandibulares refratárias. Então, eu acabei associando para esses pacientes que já vieram de 2, 3 cirurgias esse tratamento com os canabinoides. Então, eu acredito muito que os canabinoides ajudam demais pacientes com dores neuropáticas, pacientes com dores musculares, pacientes com dores de origem articular. Eu acho que melhora, sim, muito. Lembrando que o tratamento tem que ser de forma individualizada. Vou falar um pouquinho para você aqui depois sobre os tipos de canabinoides, o que é um canabinoide, o que é o sistema endocannabinoide. Eu vou explicar tudo para você, para o pessoal entender melhor. Todo mundo hoje fala assim, meu filho, minha vizinha, meu pai está fazendo tratamento com canabidiol, mas não sabe de fato o que é um fitocannabinoide, o que é um endocannabinoide. Ele não sabe se de fato é um óleo broad spectrum, full spectrum, um óleo de CBD isolado. Ele não sabe. 90% da população não sabe o que é isso, não sabe de onde vem o óleo, não sabe para que o óleo é indicado, não sabe posologia, não sabe miligramagem, como indicar. Então, assim, eu fui atrás por
por sentir uma necessidade de ver meus pacientes que já passaram por vários tipos de tratamento convencionais e que não tiveram êxito. Esse é um tema que, alguns anos atrás, quando se falava do canabidiol, tinha assim, muitos questionamentos, né, com relação ao uso, né, desse tipo de tratamento. E alguns pacientes, eu me lembro na época quando eu ouvi falar do canabidiol, com pacientes que tinham problemas de epilepsia, né, a medicina já utilizava, né, desse tratamento para alguns tipos de doenças, vamos dizer assim, né? E na odontologia, como que você viu isso? E o que a odontologia hoje pode... o que nós podemos esperar desses tipos de tratamento dentro da odontologia? É muito promissor, principalmente no tratamento de disfunção temporomandibular e nos tratamentos das dores orofaciais. Por que é promissor? Porque pouca gente sabe que nós temos um sistema chamado endocannabinoide. Ou seja, é um sistema que nós já temos endocannabinoides no nosso organismo, que são a anandamida, né, e o 2-AG. Então, nós já temos esses endocannabinoides, tá? E nós temos também os receptores tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, ele está mais presente no sistema nervoso central, e o tipo 2 no sistema imunológico. Então, nós temos receptores espalhados no corpo humano inteiro. Então, assim, isso o pessoal não tinha esse conhecimento, que nosso organismo ele tem, mesmo que esteja ali estacionado e não esteja ativado, nós temos já esses receptores de canabinoides. Ou seja, nós já temos os endocannabinoides. Agora, nós conseguimos o quê? Ter uma melhor analgesia, conseguir melhorar o processo inflamatório, associando os endocannabinoides, né, que é a anandamida e o 2-AG, com os fitocannabinoides, que são os componentes da planta cannabis, que é o THC, né, e o CBD, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. Então, nós associamos os endocannabinoides com os fitocannabinoides para que nós possamos ter essa junção para conseguirmos ativar esse sistema endocannabinoide para ter uma melhor analgesia, controle da ansiedade generalizada, depressão, epilepsia, pacientes oncológicos, pacientes que possuem autismo. Na medicina, há alguns anos, eles já vêm estudando, e a literatura é muito rica em artigos científicos, né? Então, a parte médica está muito segura na prescrição. A parte odontológica, nós temos já bastante artigos publicados, mas ainda falta aquele empenho maior da especialidade da odontologia no tratamento com canabinoide, com os canabinoides. E falando em DTM e canabinoides, a literatura ainda é muito pequena, mas nós estamos tentando contribuir para o crescimento dos canabinoides na odontologia e na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu já acabei publicando, vou publicar mais, e eu acredito muito que os canabinoides possam ajudar inúmeros pacientes com problemas de disfunções temporomandibulares. Dentro da sua prática clínica, qual é a experiência que você tem utilizando esse tipo de medicamento? É um medicamento, né? É um medicamento, tanto que hoje se fala canabinoides medicinais, né? Medicina canabinoide, com os canabinoides. A minha experiência, eu já venho há alguns anos estudando isso, e eu já venho tendo uma resposta desses meus pacientes
muito boas nesse tratamento conservador cirúrgico e associando esses canabinoides. Eu tenho paciente que possui, como a gente sabe que a DTM é multifatorial, tem o paciente que possui ansiedade, tem bruxismo, apertamento severo. Pô, como é que a gente vai controlar essa ansiedade? Pô, com óleo de, seja full spectrum, broad spectrum, com óleo de CBD. Isolado ou não, eu uso esses canabinoides, esses fitocannabinoides, com o objetivo de melhorar o paciente como um todo. Tento melhorar a parte da ansiedade. Consequentemente, o paciente menos ansioso, a tendência é ele ter menos apertamento. Então, você acaba ali tendo uma melhora do quadro clínico geral desse paciente com os canabinoides. Normalmente o paciente que tem problema de disfunção de DTM, ela pode ser muscular e tem um outro tipo de DTM, né? DTM muscular, articular e a mista, né? Que é o paciente que possui tanto a disfunção muscular, né? Como o paciente que possui uma DTM articular, como, por exemplo, deslocamento do disco com ou sem redução, alterações osteodegenerativas, derrame articular. Esse é o paciente com uma DTM articular. E tem o paciente que possui dores nos músculos da mastigação, masseter, temporal, pterygoideu lateral, medial, enfim. Mas você faz palpação em dois, né, que você consegue palpar. Masseter e temporal. E tem aquele paciente que tem as duas. O paciente tem dores, né, orofaciais e possui também uma disfunção intraarticular, como um deslocamento de disco. E esse tratamento, em que momento que você... A pergunta a indicação é para que tipo de paciente? Em que momento você utiliza dessa medicação? Primeiro, não é por ele que você começa por outros caminhos. Em que etapa do tratamento que você fala, cara, eu vou propor para essa paciente essa medicação? Quando eu vejo que o paciente já fez o tratamento conservador convencional, uso de dispositivo oclusal, uso de relaxantes musculares, uso de analgésicos, paciente já realizou sessões de fisioterapia, e o paciente não teve melhora do quadro clínico, né? Então dor. Eu falo, peraí, esse paciente tem algum fator ali que eu não estou conseguindo entender de onde que está vindo. Peraí, anamnese no paciente de novo. Está sentindo ansiedade? Teve algum tipo de problema recentemente? Doutor, eu estou bem ansioso. Peraí. Tratamento multidisciplinar. Indica para o neuro, conversa com o neuro. O que você acha de nós entrarmos com o uso de um óleo de CBD com THC? Igor, acho que vale a pena. Aí nós entramos. Então, assim, esse meu trabalho ele vai muito associado com o neurologista. Por quê? Você pega muitas vezes um paciente com transtorno de ansiedade generalizada que toma, por exemplo, escitalopram, desvenlafaxina, e nós sabemos que tem estudos que a desvenlafaxina estimula o apertamento. Então, assim, poxa, vamos associar os canabinoides com essas medicações? Então, essa interação com o neurologista é importantíssima. Qual que é a diferença dos canabinoides com o canabidiol? Boa pergunta. Então, nós temos 3 tipos de canabinoides. Os fitocannabinoides, que vêm da planta, substância da planta. Nós temos o endocannabinoide, né? Que é a anandamida, o 2-AG. E nós temos os endocannabinoides, que são, na verdade, canabinoides, né? Sintéticos. Então são 3: fitocannabinoides, endocannabinoides, que o organismo, né, possui, e os canabinoides sintéticos, são 3. E aí nós temos dentro desses canabinoides o CBD de forma isolada, o broad spectrum, que possui todas as propriedades da planta cannabis, sem o THC, com psicoativo, e nós temos o full spectrum, que possui o THC, que
possui essa pouca dosagem, né, porcentagem de THC, que possui esse princípio psicoativo. Dentro, normalmente, a utilização, né, dessa medicação você usa para controlar a dor e a inflamação. Esse é o objetivo. Exato. Que é a dor muscular que o paciente tem, não consegue... Esse é o principal. Exatamente. Quando existe essa queixa, você não consegue controlar com os conservadores, você abre mão desse tratamento. Exato. Aí eu entro com os fitocannabinoides com o objetivo de melhorar esse quadro álgico do paciente. O paciente, normalmente, quando você fala desse tratamento alternativo, vamos dizer assim, como que o paciente recebe, qual que é a ideia, quais são os questionamentos, quais são as dúvidas? Antes tinha... ainda tem algum preconceito, né? Muitas pessoas falam, poxa, é um tratamento alternativo. Mas eu acho que nós não podemos falar mais em tratamento alternativo. Por quê? Já com diversas comprovações científicas que mostram que mostram a eficácia desse medicamento, né? Então, assim, a Anvisa já liberou. Hoje você encontra o óleo de CBD, esses canabinoides, você encontra numa Drogazil, em todas as drogarias e nas maiores de São Paulo. O Sistema Único de Saúde já está liberando para alguns tipos de patologias no SUS o óleo, né, de CBD, esses canabinoides, eles já estão totalmente regularizados pela Anvisa. Então, assim, já é um tratamento que já está estabelecido. Tanto que é um medicamento que hoje você pode comprar em drogarias. Hoje, assim, dentro da odontologia, vamos falar da bucomaxilo, é raro, né? Você ouvir ainda, não sei se, pelo menos aqui, você acha que é o primeiro que está falando sobre esse tratamento junto dos pacientes com dor orofacial. Ismael, eu já venho estudando isso há algum tempo, tá? Só que eu mesmo tinha esse preconceito. Será que eu devo expor isso nas minhas redes sociais? O que os pacientes vão achar? Porque nós vemos esse uso errado, indiscriminado da planta para fins recreativos. Por exemplo, fumar a planta. Então, isso é uma coisa totalmente diferente do que eu prescrevo para os meus pacientes. Eu prescrevo medicamento comprovado pela Anvisa, pela FDA dos Estados Unidos, com trabalhos publicados, remédios que estão sendo vendidos e comercializados em drogarias. Então, assim, jamais uma drogaria São Paulo, uma Drogazil, uma rede vai vender um medicamento com duvidoso. Jamais. Isso está regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. Tem uma resolução. Então, assim, isso é totalmente comprovado cientificamente a eficácia e não tem nada a ver com a droga, né, que eles falam, que é a maconha com a planta. Isso não tem nada a ver. Isso é uma coisa. O óleo de CBD isolado, tanto com THC, que é 0,2% a 3%, não causam efeitos psicoativos, não causa dependência química, não tem tem contraindicação, mas não tem efeitos adversos. Então, assim, é uma medicação mesmo real, como se você fosse tomar uma dipirona, um anti-inflamatório, sei lá, um Cataflã, enfim. É um medicamento. É um medicamento, só que é muito pouco difundido por conta do preconceito. E eu vinha estudando, vinha prescrevendo para os meus pacientes. Eu, infelizmente, perdi meu irmão pelo câncer. Meu irmão acabou tendo essa doença, participou dos cuidados paliativos, usou muito o óleo, os canabinoides, fez o tratamento com os canabinoides, com o óleo. Era surpreendente isso.
ele melhorava demais as dores. Então eu comecei a ver que meu irmão ficava bem com o óleo e comecei a ver também que os pacientes do meu tio, que é neurologista, ficavam bem também. Eu falei, mas espera aí, se eu tenho um paciente que chega com uma disfunção temporomandibular, que eu já trato esse paciente multidisciplinar, e a gente sabendo que o problema dele é uma DTM e ela é multifatorial, peraí, por que eu não posso tratar a causa, o que está levando a esse problema de disfunção? Por exemplo, ansiedade. Nós podemos, só pode prescrever esse medicamento o médico e o dentista, como qualquer outro, né, medicamento. Então eu acabei estudando demais isso, demais. E só que eu não colocava nas redes sociais, eu meio que... Você não divulgava. Eu não divulgava, com medo do preconceito, o que o paciente vai achar. Poxa, mas meu cirurgião faz cirurgia ortognática, faz cirurgia de ATM, tá dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial, que é a Sobracibo. Poxa, ele falando de cannabis, só que eles esquecem que isso daí já vem sendo estudado há anos. Esquecem que nos Estados Unidos, há anos, eles já tratam com os óleos, com os canabinoides. Então, assim, esse preconceito me deixou com medo de divulgar. Só que aí eu comecei a ir atrás. Fui para a Unicamp com a professora Cláudia Tambelli. Fui buscar, fui estudar, fui conhecer sobre esse mundo dos canabinoides. E eu me apaixonei, porque é algo natural que você está tirando de qualquer outra planta. É que assim, a população usa a planta, que você pode extrair a substância medicamentosa, um medicamento para fins recreativos. E aí acabam utilizando de forma errônea. A droga, né? Associando. Exato. Então, assim, não tem nada a ver. O óleo, você não vai ter nada de efeitos de droga. Psicoativo. Assim, não. Primeiro, a dosagem é muito baixa, de 0,2% de THC, né? Que poderia causar esse princípio psicoativo, mas é muito baixo, não tem como. E o canabidiol, que é o que não tem princípio psicoativo algum. Então, assim, quem está buscando erroneamente o óleo como forma de droga, ele está completamente equivocado. Porque não tem nada a ver. Ele não vai ter o efeito recreativo que ele deseja. Isso é medicação, é coisa séria. Então, eu acho que, mesmo sendo medicação, por não estar muito difundido, eu acabei ficando recluso, né, com esse tema. Só que eu comecei a ver que minha prática clínica... os resultados estavam sendo muito promissores. Aí eu falei, bom, já conhecendo a especialidade, já sabendo como é tudo, a população, eu preciso publicar, eu preciso ir para a ciência. Aí foi quando eu até comentei com você, eu falei, Ismael, vamos marcar o podcast depois que o meu artigo sair e for publicado. Lembra que eu te falei isso? Sim. Justamente para ter, né, um embasamento científico. Falar, poxa, eu publiquei, eu estudei, eu sei do que eu estou falando, eu fui buscar conhecimento. Então, assim, eu não estou baseado, prescrevendo isso no achismo. Pelo contrário, eu estou com um embasamento científico do meu lado, que comprova a eficácia desse tratamento nos pacientes de disfunção temporomandibular. Agora é óbvio, vamos deixar o tratamento convencional? Jamais. Vamos associar, por que não, os canabinoides nesses tratamentos? Então, eu penso dessa forma. Me fala uma coisa, como que é aplicado essa medicação? Uma curiosidade minha, você está falando aqui, eu estou querendo entender como que é feito. De duas formas. No paciente com DTM muscular, eu aplico de forma tópica. Como se fosse uma aplicação de toxina, não? Não. De forma tópica, porque nós temos também receptores, tanto CB1, CB2, de endocannabinoides, na pele. Então, por exemplo, nos músculos. Então, de forma tópica, né, eu uso
uma pomada na região de masseter, mas eu tenho mais resultado com o uso do óleo via oral. Eu vejo uma melhora muito maior dos pacientes que fazem o uso via oral do que o uso tópico. O uso tópico funciona também. O uso tópico é a pomada. Geralmente isso, a pomada. Na região onde o paciente tem dor. Exatamente. Eu uso muito de forma tópica, mas assim, eu vejo mais melhora clínica, melhora do quadro álgico com uso contínuo via oral. Quanto tempo podcast, Isaac? 50 minutos de podcast. O tempo passa rápido aqui, Nossa, né? muito. Você que não é inscrito no nosso canal da Bucocast, vai lá, se inscreva no nosso canal. Estamos ultrapassando aí, acho que 6 mil inscritos no YouTube e Instagram, TikTok, enfim, são mais de 15 mil que nos seguem lá e nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio de acho que é a primeira vez que nós falamos aqui no canal da Bucocast sobre os canabinoides, que é um tema que gera bastante dúvida, né? Muita. Por parte de todos, não só dos pacientes, Dos profissionais. dos profissionais. O que você acha que falta para a gente inserir mais sobre esse tema dentro da prática clínica odontológica? Eu acho que precisa de mais estudos, mais publicações, publicações de grandes impactos científicos, né? E falta o profissional se dedicar mais aos canabinoides, a essa terapia, né, adjuvante, e quebrar o tabu, quebrar esse preconceito, porque nós estamos falando de uma medicação e não de droga. Então, eu acho que falta alguns colegas irem buscar. E como é que eu posso te explicar? Pergunta difícil, mas eu acho que falta... Eu acho que tem que quebrar esse preconceito. E falta conhecimento. Por isso que as pessoas acabam enxergando os canabinoides de forma errônea, porque não conhece. A partir do momento que você conhece o que os fitocannabinoides e a importância dele para o nosso organismo, para a melhora da dor e da inflamação, a gente começa a se apaixonar por esse tipo de terapia. A pergunta que eu acho que o paciente deve fazer para você é se o uso, né, do CBD realmente funciona para o tratamento da DTM. Funciona, mas é o que eu sempre falo. Depende dos fitocannabinoides que você vai prescrever para o paciente. Por exemplo, eu vou prescrever um CBD isolado, eu vou prescrever um broad spectrum, eu vou prescrever um full spectrum. Tudo depende da indicação e do que você vai prescrever com conhecimento para esse paciente. Eu, por exemplo, eu utilizo na minha prática clínica o full spectrum, porque eu acredito muito que esse poder de analgesia do tetrahidrocannabinol, que é o THC, de 0,2% a 0,3%, melhora muito em relação à analgesia, deixa o paciente mais tranquilo. Eu acredito muito que o mais indicado para problemas de disfunções tempomandibulares é o full spectrum. Eu só indico, por exemplo, o broad spectrum, que não possui o THC, por exemplo, em pacientes que possuem trabalhos como operadores de máquina, pacientes que trabalham com direção, conta, às vezes, desse psicoativo, por mais que é mínimo, às vezes ele utiliza uma sobredose, aí fica mais letárgico, sabe? Então, isso eu tomo cuidado, porque é perigoso. Agora, pacientes que não possuem profissões de risco, aí você pode tranquilamente prescrever o full spectrum. É seguro juntamente com outros medicamentos que associar, né, o canabinoides junto com outros medicamentos de dor? É seguro, só que
é totalmente seguro, as associações, principalmente com ansiolíticos, antidepressivos. Só que quando o paciente faz uso dessas medicações, eu acabo sempre entrando em contato com o neurologista para nós entrarmos ali num consenso para poder ajustar a dose e não interferir tanto nesse antidepressivo como esse ansiolítico com os canabinoides. Então, nós conversamos, eu acho que essa interação tem que acontecer para que o paciente seja melhor beneficiado do que prejudicado. Então, eu estou sempre ali em contato com o neuro, com o psiquiatra, que é muito importante. O que você acha? Vamos prescrever, associar os canabinoides? Vamos. E aí nós associamos. O uso do CBD ele pode causar alguma dependência, algum tipo de vício? Não. Que é uma dúvida. É uma dúvida que todo mundo pergunta. Não causa dependência, não causa vício. É aquilo. Tem que ser bem indicado, tem que usar a dose correta, prescrita pelo seu cirurgião dentista ou pelo seu médico. Então, assim, é o que eu falei, isso é um medicamento. Quem está buscando outras coisas, por exemplo, usar em fins recreativos por conta de dependência, isso daí não é os canabinoides. Isso daí a pessoa está usando a planta, a droga, que não é a medicação. As pessoas ainda não conseguiu. Eu acho que falta ainda desmistificar isso, né? Falar mais sobre esse assunto, entender um pouco como você está falando aqui, outros colegas que usam e começar a disseminar mais esse conteúdo, né? Então, eu acho que sim, na bucomaxilo principalmente, porque o bucomaxilo que recebe praticamente os pacientes com disfunção temporomandibular, mas eu acho que a odontologia também deveria, né, publicar mais, divulgar mais. A medicina, para você ter uma ideia, a escola, a Faculdade de Medicina do ABC, hoje, atualmente, eles colocaram na grade horária a disciplina de canabinoides para o primeiro ano da Faculdade de Medicina do ABC. Então, a medicina ABC já está na grade curricular a disciplina de canabinoides. Isso é interessante. Isso é interessante. Deveria ter na odontologia, deveria ter em outras faculdades, porque a medicina já utiliza há um bom tempo, desde 2017. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser mais divulgado pelos profissionais da saúde e por profissionais que tenham conhecimento e autoridade no assunto, né? Para divulgar mais. Mas eu acho que a tendência nos próximos anos é falarem muito mais dos canabinoides. Esse papo aqui, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje, eu tenho certeza que daqui, num futuro próximo, você vai receber um monte de gente aqui falando dos canabinoides. Aí você vai lembrar de mim. Aí eu vou falar, o doutor Igor Leitão teve aqui em 2025 e já se falava muito sobre isso. Já se falava muito disso. Eu acredito também. Então, tenho certeza disso, porque hoje você pega grandes centros de pesquisa, GRAAC, para pacientes oncológicos, você pega institutos de oncologia, o pessoal da medicina ABC, onde meu tio é neuropediatra de lá, eles já estão assim, usando demais, tratando demais, publicando muito para paciente com autismo, para pacientes com dores neuropáticas, crônicas. Então, assim, eu acho que a medicina vai acabar divulgando muito e eu tenho certeza que a odontologia vai por esse caminho e nós vamos ouvir muito falar disso, porque já é realidade. Você falando assim, eu lembro da ozonioterapia, né? Quando começou lá atrás, também as pessoas tinham uma certa... Aquele pé atrás. Com ozônio, aplicação de ozônio, né? Usava... E hoje já é uma realidade também, né? Poxa, para você ver, Ismael, meu irmão faleceu em 2023. O meu irmão começou a usar o óleo de CBD
de forma isolada, né? Ele começou a usar em 2017. Você imagina, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos ele usou. Aí a médica foi mudando. Aí usou o Broad Spectrum para o Full Spectrum. Então, desde 2017, ele já usava. A medicina já prescrevia. Então, você imagina, tive meu irmão que ficou muito bem com isso, com os canabinoides. Vi diversos pacientes do meu pai sendo tratado, do meu tio sendo tratado. E eu comecei a tratar meus pacientes onde eu tive uma melhora muito significativa nesses pacientes com disfunções temporomandibulares. Então, assim, eu estou tendo uma resposta muito positiva sobre essa medicação. Hoje, os pacientes que utilizam, quanto tempo demora para ele começar a sentir o efeito, os resultados desse tratamento? Isso varia muito de paciente para paciente. Eu tenho paciente, você pega, por exemplo, um ansiolítico, vamos pegar uma desvenlafaxina. Você começa a sentir melhora com 15 dias. Eu tenho paciente que começou a usar o canabinoide há 5 dias que ele já está sentindo uma grande melhora. Tenho paciente que em 3 dias e tenho paciente que em 10 dias. Mas assim, eu vejo uma melhora muito significativa a partir do 3º dia. O que eu vejo com os meus pacientes. A partir do 3º dia eu já sinto, principalmente no Full Spectrum, tá? O paciente fala, doutor, minha ansiedade melhorou, tô bem. Então, assim, eu vejo na minha parte clínica ali que após o 3º dia aí, o paciente já começa a sentir uma melhora legal. É interessante você falar, doutor Igor, que o paciente que tem problema de disfunção, né, dor, a parte do paciente com relação ao estresse, ansiedade, isso advém desse perfil de paciente, né? Então, assim, a indicação do medicamento também atua nesse ponto que acaba a DTM sendo uma consequência. Sim, desse paciente com ansiedade, desse paciente que rói unha, desse paciente que está sempre estressado, que tensiona, que aperta, que morde, tem o bruxismo. Esse paciente, geralmente, se você não tratar essa causa inicial, que é essa ansiedade que leva à DTM, você não consegue ter uma melhora do quadro clínico desse paciente. Não consegue. Hoje eu queria que você falasse um pouquinho do número de pacientes que você tem recebido lá na clínica. Você falou, obviamente, dos pacientes que têm já passado por intervenção, pacientes que já procurou um profissional anterior, enfim. Mas hoje o número de pacientes que você tem recebido com problema de disfunção, assim, é muito grande, né? Principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, o que eu recebi e recebo até hoje, pacientes com disfunções temporomandibulares, assim, é uma coisa absurda. Quais são as principais queixas desses pacientes? Bom, vamos falar o termo dores de cabeça, seja ela tensional, dores orofaciais, pacientes com limitações de abertura de boca, pacientes com apertamento, pacientes com distúrbios do sono. Zumbido no ouvido também? Muito paciente com queixa de zumbido. Então, assim, a gente recebe pacientes com diversas queixas e que estão relacionadas à disfunção temporomandibular. Esse paciente já sabe que o bucomaxilo trata, ou normalmente esse paciente ele roda, ele passa em outros profissionais até chegar no bucomaxilo? Como é que é a sua experiência? A minha experiência, os pacientes chegam ou indicados pelo dentista, que é o clínico, enfim, ortodontista, pelo dentista, que já tentou diversas terapias conservadoras, plaquinha e tudo mais, diversas vezes erradas,
que eles acabam, às vezes, né, indicando a placa que não é a placa correta, mas acabam esgotando essas possibilidades de tratamento, aí eles não conseguem a resolução do caso, encaminham para o bucomaxilo. E, por incrível que pareça, o neuro e o otorrino indicam também. Então, os maiores indicadores do cirurgião bucomaxilofacial desses pacientes com disfunção temporomandibular, otorrino, neuro e cirurgião dentista. O maior público seu é homem ou mulher que procura com problema de disfunção? Mulher. Porque tem a gente sabe, tem? A gente sabe na literatura, isso é publicado cientificamente, né? Que as mulheres têm muito mais problemas de disfunções temporomandibulares do que os homens. Mas assim, mais mulheres do que homem, mas também tem bastante homens com problemas de disfunções temporomandibulares. Mas é muito doido te falar isso. As mulheres, elas são mais antenadas nos sinais e sintomas. Elas, poxa, tive um sinal, tive um sintoma, senti um estralo. Um sinal, estralou meu maxilar. Poxa, tive um sintoma, uma dor de cabeça, não consegui abrir a boca. Peraí, tem alguma coisa estranha. O homem, ele tem essa percepção, mas a mulher tem mais. E o homem vai deixando. Ele vai deixando. Ele chega quando ele não consegue se alimentar. Doutor, travou. Doutor, tô com uma dor insuportável. A mulher não. A mulher ela já é mais cautelosa. Por isso que a maior incidência no consultório de pacientes com DTM é do sexo feminino. Eu estava num congresso uma vez e eu vi um professor falando, eu acho que foi o professor William Arnett, a gente estava num congresso e tinha uma mesa redonda falando sobre pacientes com disfunção de DTM. Ele falava sobre o uso de anticoncepcional nas mulheres, que existia estudo que mostrava que o número maior por ser mulher seria por conta disso. Seja o Arnett, né? O Arnett. O americano Arnett. O Arnett. O Arnett. O Arnett, de fato, sim, ele fala muito isso. Então, não discordo, né? Eu não discordo, mas eu acho que tem outras causas também, sabe? Mas com certeza, essa parte hormonal da mulher é diferente do homem. Sim, pode ser sim. Eu me lembro você falando e ele falou sobre isso. Você acredita que o aparelho ortodôntico possa gerar algum problema na região da disfunção? Eu acho que assim, ó. Eu já fiz essa pergunta só para você entender. Para ortodontistas e para bucomaxilos especialista em disfunção. Por isso que eu estou fazendo para você também. Então vamos lá, é assim, ó. Tem duas linhas, tem trabalhos publicados que falam que a maloclusão causa problema de disfunção temporomandibular. E tem uma outra linha que fala que o paciente que possui uma maloclusão não causa, que essa maloclusão não causa uma disfunção temporomandibular. Eu acho que assim, tem fatores que contribuem muito mais do que a maloclusão. Por exemplo, o paciente que tem bruxismo, o paciente que tem hábitos parafuncionais, eu acho que pode ocasionar muito mais uma disfunção temporomandibular do que uma má oclusão. Eu conheço diversos pacientes classe 3 que tem má oclusão e não tem problema. Pelo amor de Deus, que o cara tem 70 anos e nunca teve problema. E nunca teve problema. Então, assim, você pega um exemplo. O Cássio, o goleiro do Corinthians. Eu não conheço, mas assim, será que se ele tivesse dor, não tinha operado? Você acha que ele estaria jogando assim? O Pedro do Flamengo. Dor, exato, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado nisso, porque, mas o paciente quantos classe 3? Você pega o Luciano Huck, hipoplasia de maxila, é um classe 3, a maxila é retruída, enfim. Você pega ele, será que se ele não tivesse dor na TM, você acha que ele já não teria operado? Ter corrigido a mordida? Então, assim, isso é muito... Como também tem paciente que chega no consultório classe 3, nossa,
com uma baita disfunção. Então, eu acho que tem outros fatores que contribuem para uma disfunção temporomandibular, como hábitos parafuncionais. Aí eu acredito. O paciente DTM dentro da bucomaxilo, alguns colegas falam, esse paciente, você casa com ele, né? O paciente de dor, o paciente de problema de ATM. Essa frase que você casa com o paciente, ela faz sentido para você também ou não? Como Total. que é? Total. Porque é o que eu falo. Você só vai conseguir estabilizar esse paciente se você tratar ele de forma disciplinar. Por exemplo, um paciente meu com uma dor orofacial, esse paciente ele é encaminhado. Um paciente com DTM, ele é encaminhado para o tratamento com fisioterapeuta, para o acupunturista. Eu indico muito tratamento psiquiátrico. Às vezes você tem que virar um psicólogo. Você é um psicólogo, literalmente. A primeira sessão da psicologia passa por você primeiro. Indicação total de atividade física, que a gente sabe que ajuda demais, controle da ansiedade, da dor. Então, assim, você tem que buscar tratar esse paciente de uma forma multidisciplinar, para você conseguir chegar no êxito. Então, assim, esse paciente você casa de fato com ele. O paciente de disfunção temporomandibular e de dor orofacial, você vai casar com esse paciente, porque você tem que entender o que ele, de fato, necessita naquele momento. Eu já consegui ter uma melhora em diversos casos. O paciente com uma DTM, muscular, paciente tensionava, faz atividade física. Busca uma terapia. Esse paciente voltar depois de 3 meses e falar, doutor, eu tô ótimo. Então, assim, você tem que saber tratar o paciente. Se for aquele profissional que olha o paciente, isso, medica, e manda o paciente embora, ele não vai ter êxito no tratamento de disfunção temporomandibular. Esse paciente ele tem que ser abraçado, ele tem que ser cuidado de perto. Senão, você vai ter esse paciente ali insatisfeito com o seu trabalho. A maior parte dos colegas da bucomaxilo, pelo menos no meu ponto de vista, não está muito disposto a tratar esse paciente, porque é um paciente que dá trabalho, né? E aí o cirurgião ele quer operar, na verdade, né? Ele não quer operar. Ele quer operar, ele quer pegar o caso e ir lá e resolver. Ele quer ser resolutivo. O paciente está com deslocamento de disco. Vamos lá. Ancorar esse disco, pôr na posição, maravilha, dispositivo oclusal, físio, acabou. Só que aquilo, hoje isso está mudando, né? Porque o paciente ele quer chegar no seu consultório. Tem pacientes que querem fazer procedimentos comigo que não tem nada a ver com a minha especialidade. O paciente chega no consultório, doutor, poxa, gostei do teu trabalho. Você conhece um dentista bom de confiança para fazer um canal? Você fala, conheço, você indica. Eu já não gosto de indicar muito porque eu sei que é complicado não indicar. Às vezes o que é bom para um, para o outro não é. Mas assim, poxa, indico. Doutor, mas não tem ninguém aqui da sua confiança? Então, assim, o paciente ele quer sentir ali cuidado, abraçado. E hoje a gente não vê isso. Você chega no consultório, seja médico, odontológico, você não tem esse abraço. É aquela consulta ali, rápida, pergunta para o paciente, faz aquela anamnese rápida ali e tchau. Eu acho que não é isso. Eu acho que o lado humanizado está cada vez ficando mais distante, né, do profissional e, na verdade, esse teria que ser o primeiro... É o primeiro passo. Você ser humano. Sim. Porque todo mundo que chega no seu consultório, primeiro que o paciente está indo no seu consultório é porque alguma coisa não está bem. Ninguém que está 100% com a saúde em dia vai, a não ser para fazer um check-up, consulta de rotina. Mas assim, todo paciente que eu pergunto sempre, por educação, você está bem? Doutor, quantas vezes eu ouvi, se eu estivesse bem, eu não estaria aqui. Ele está errado, ele está errado. Então assim, só que pergunta por protocolo, poxa, você está bem, né? Então assim, eu acho que o tratamento humanizado é tudo. Principalmente em paciente da terceira idade. O paciente às vezes chega lá, muitos pacientes, não tem nada. Terceira idade, ele chega para conversar. Muitas vezes porque
os filhos casaram, foram viver a vida deles, se sentem sozinhos. Então, eles vão para conversar. Muitas vezes pagam a consulta para conversar, para ter um terapeuta ali. Então, ou um psicólogo. E às vezes não tem nada. Quantas vezes eu já atendi uma paciente que ela, doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Bom, fez exame clínico, tudo normal, exame de imagem, todos normais, ressonância magnética de ATM, tomografia, tudo normal. Beleza. Exame intraoral, nenhum dente trincado, era visível que não tinha apertamento. Falei, poxa, mas não fecha, né? Aí eu acabei atendendo uma colega dela, uma outra senhora, que acabou comentando. Falou, poxa, ela vai em todos os médicos para conversar, porque o filho foi morar fora. Então, assim... uma forma que ela tem ali de conversar com alguém. Então, assim, eu acho que a parte humanizada, esse tratamento humano, você tem que ter com o paciente, porque é isso que faz você ser um bom profissional. Você tem que ouvir o que o paciente tem para falar. Muito profissional, muito cirurgião não ouve o que o paciente tem para falar. Ele fala e não deixa o paciente falar. Então, assim, você nunca vai conhecer a história do seu doente, você nunca vai saber tratar o seu doente se você não ouvir o problema dele. Você usa os dispositivos lá também, as plaquinhas no tratamento conservador? Porque quem faz é a minha esposa. A gente já ouviu de tudo sobre as plaquinhas aqui. Ela faz parte do seu tratamento? Faz. Eu uso muito a placa de Michigan, lisa, polida e rígida, espessura de 2 milímetros, é a que eu gosto de usar. Não gosto das placas maleáveis, porque você usa à noite, parece que o paciente ali no subconsciente está mordendo uma goma de mascar. Eu sou totalmente contra, eu acho que piora o quadro de apertamento, enfim. Então, assim, para mim, eu acho que o dispositivo oclusal bem indicado, bem feito, vai muito bem. Só que tem que ser a placa correta, né? O bruxismo, você acha que ele é um caminho para desenvolver um problema de disfunção de DTM? Eu acho que sim. Todos os pacientes que têm bruxismo têm problema de DTM ou não? Não, mas... Mas pode. Sim. Porque, sim. Mas não todos, mas uma grande maioria, sim. Isso eu vejo muito no meu consultório, Seja uma DTM muscular, esse paciente que aperta, que range, ele tem uma disfunção temporomandibular, principalmente, e a queixa principal desse paciente são dores de cabeça, em região de temporal, aquelas cefaleias tensionais, isso eu percebo muito. Hoje, qual que é o principal dificuldade de você tratar o paciente com problema de disfunção, né? Porque você recebe muito paciente que vem de outros colegas, que já passou por um tratamento. Como que você vê a formação? Onde que nós estamos errando em tratar esse paciente com problema de disfunção temporomandibular? Pergunta difícil. Eu acho que o pessoal, é o que eu te falei, o erro está em pular etapas. Diagnóstico. Eu acho que assim, o diagnóstico é fundamental. Se você não obter um bom diagnóstico, você não vai conseguir tratar o paciente. Esse paciente... Você imagina, o profissional não soube... Vão tratar errado, né? Vão tratar errado. E aí esse paciente vai fazer inúmeros tratamentos sem êxito. Aí vai ficar com o paciente, aí vai o paciente mudar de outro profissional porque ele não teve melhora do quadro. Aí chega o paciente, doutor, não melhorei, já fiz 1, 2 cirurgias. Será que esse paciente de fato era para cirurgia? Será que esse paciente tinha de fato indicação? Será que não sobreindicaram a cirurgia para esse paciente? Então, assim, tem tudo isso que é muito complicado, assim, é difícil, porque é muito, poxa, é o que eu sempre falo para todo mundo. O exame de ressonância magnética é o padrão ouro, mas não substitui nunca o exame clínico, nunca. Ele é um exame complementar, que é um exame de imagem, a ressonância magnética de ATM. Tem profissional que
pede a ressonância magnética para o paciente e nem avaliou ele clinicamente. Aí vem a ressonância ali. Deslocamento anterior de disco. Agora eu te faço uma pergunta. Você está no meio há anos. Um deslocamento anterior de disco. Vamos lá. Você está há anos. Você é um cara que já entrevistou milhares de cirurgiões aqui. Mas eu não sou cirurgião, cuidado. Tudo bem. Eu sou publicitário. Mas é simples. Todo paciente, eu tenho certeza, que se eu for pedir uma ressonância para todo mundo que está aqui no estúdio, para você, para mim, você vai ter alguma alteração. Você opera exame ou você opera a clínica do paciente? Você opera a clínica do paciente, a queixa. Mas espera aí, poxa, mas veio deslocamento, luxação, subluxação. Tá. Você sente dor? Não. Você sente alguma limitação? Não. Você vai operar esse paciente? Obviamente que não. Você não opera exame. Você opera a queixa do paciente, o problema do paciente. Só que, ultimamente, assim, nem avaliou o paciente, pediu o exame, diagnosticou alguma alteração intraarticular, cirurgia. Eu acho que é um caminho sem volta, é perigoso. Por quê? Muitas vezes você opera o paciente sem sintomatologia dolorosa alguma, e esse paciente, depois da cirurgia, evolui. Eu já vi muito caso. Aí sim, com uma sintomatologia dolorosa. E aí? Como é que você explica para o paciente? Casos de paciente que já relatou para a gente que ficou pior depois da cirurgia. Mas que era para melhorar e ficou piorou. Pior. Se arrependeu, não devia ter operado. Aí, é aí que eu te pergunto. Eu te falo, você não é cirurgião, mas você é um cara que já ouviu muita coisa no meio, está há muitos anos nisso. É aquilo. Será que tinha real necessidade de operar esse doente? Então tem tudo isso. Poxa, operou esse doente. Tá, o paciente não tinha dor alguma. Agora evoluiu com dor. Poxa, é o que eu sempre falo. Time que está ganhando não se mexe. Controla esse paciente. Conversa com esse paciente. Explica que aonde não tem dor, aonde não tem sinais e sintomas, não há o que fazer. O paciente tem que ficar muito ciente de que todas as alternativas foram esgotadas, né? Porque você pular a etapa é onde está o problema que você falou, né? Ismael, eu tenho 15 anos de bucomaxilo. Eu nunca na minha vida tive um caso de prótese. Aí você fala para mim... Como? Você acha que nunca chegou para mim um caso com o paciente perfuração de disco? Tem indicação para prótese de ATM, casos de tumores anquiloses. Tá tudo bem, tem indicação. Agora, peraí. Deslocamento, eu fiz muita segunda opinião. Deslocamento anterior de disco sem redução, prótese. Por que você não tenta uma ancoragem ali, discopexia, eminectomia? Foi para prótese. Então, assim, eu acho que tá bem complicado essa parte de indicar. Eu nunca tive um caso de prótese na minha vida. E hoje a gente vê inúmeras próteses sendo solicitadas na operadora. Então, acho que assim, eu sempre fui do menos invasivo para o mais invasivo. Do conservador para o cirúrgico. Eu nunca pulei essa etapa de cirúrgico conservador. Não. Sempre. Tratamento conservador. Esgotou as possibilidades, cirurgia. Sempre. E eu acho que assim, também não adianta nada fazer aqui uma ressalva. Operou a TM e não fazer físio, não continuar com o tratamento conservador. Esse paciente não vai evoluir bem. Isso não vai. Cirurgia ortognática, você sempre avalia a TM do paciente que passa por cirurgia? Eu acho que sempre tem que avaliar. Sempre tem que avaliar. Agora, tem aquela polêmica, né? O paciente está com problema de ATM. Fazer... A ortognática. E digo mais. Fazer antes a cirurgia de ATM, antes da cirurgia ortognática, ou fazer no mesmo tempo cirúrgico da cirurgia ortognática. Depende, ó. Eu tenho um caso agora que eu vou operar amanhã na BP de São Caetano. O paciente chegou no consultório com uma disfunção articular, paciente com limitação de abertura de boca, o paciente já tinha feito todos os tratamentos sem melhora. Eu falei, bom, esse paciente vai passar pelo preparo ortocirúrgico.
descompensação, nivelamento, alinhamento, né? Esse paciente vai ficar pelo menos aí 6 meses fazendo o preparo ortocirúrgico. O paciente já está com essa articulação ruim, com dor. Será que esse paciente vai aguentar fazer o preparo ortocirúrgico? Que a gente sabe que tem movimentações com esse problema de ATM. Não vai. Então eu operei a ATM desse paciente, ele fez o preparo ortocirúrgico e amanhã, 7 horas da manhã, ele vai fazer cirurgia ortognática. Então, você tem que ver... 2 tempos. 2 tempos. Você faz em 2 tempos. Eu faço em 2 tempos. Agora sim, em 2 tempos. Depende, né, do quadro do paciente, mas assim, esse paciente tinha que ser em 2 tempos. Ele não ia ficar realizando o preparo ortocirúrgico sem dor. Não, estabiliza a ATM, tira a dor, faz o preparo ortocirúrgico e faz a cirurgia ortognática. É muito isso, depende muito do caso, depende da experiência do profissional, depende da conduta do profissional. Cada um tem a sua forma ali, né? Eu prefiro estabilizar essa articulação antes. Finalizando o nosso podcast, eu queria que você falasse dos próximos passos aí do Dr. Igor Leitão Marques. Você que vem estudando, trouxe um tema muito importante para a gente hoje sobre os canabinoides. O que você enxerga da bucomaxilo no futuro relacionado a esse tema, né, no tratamento dos pacientes com DTM? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito muito que nos próximos congressos, seja a COPAC, do Colégio Brasileiro, da Sociedade, eu tenho certeza que vai ter alguém falando sobre o uso dos canabinoides na especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, nos tratamentos das disfunções temporomandibulares e dores orofaciais. Tenho certeza que muita gente vai começar a se aprofundar. Eu tenho certeza que os colegas vão buscar esse tratamento, porque assim, realidade, é o futuro. Acredito demais nisso. Muito. E quem sabe não você, né? Você já tem palestrado, né? Palestrei em 2 eventos da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Palestrei em Santos, eu não lembro o ano, acho que foi que teve em Santos, 2000 e... Foi antes de Jundiaí. Antes de Jundiaí. Antes de Jundiaí, foi em Santos. Eu palestrei em Santos sobre artroscopia. Palestrei também em Jundiaí. Eu não lembro agora, perdão, mas eu já palestrei em 2 eventos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilo. E agora, o que eu busco é o quê? Catalogar esses meus pacientes e fazer um artigo, publicar um trabalho com N, né, que é um número maior de pacientes, um trabalho mais robusto, um trabalho mais concreto, para que eu possa, de fato, disseminar, né, mostrar para os colegas que quem não está trabalhando com os canabinoides no tratamento da DTM, da dor orofacial, vai perder muito. Muito, porque o tratamento com os canabinoides é realidade e é futuro. É isso que eu gostaria de deixar, essa mensagem. Dr. Igor Leitão Marques, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Falaríamos aqui ainda mais 2, 3 horas tranquilamente. Nós não falamos nem cirurgia ortognática, que ele é especialista também. Enfim, é um prazer imenso você trazer esse tema para a gente, que eu tenho certeza que vai ter uma boa repercussão aqui no nosso canal. Vamos separar alguns cortes aqui de algumas perguntas pertinentes que eu fiz para você aqui. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a disseminar esse tema, né? Você talvez aqui no nosso canal está abrindo, né, esse tema com muito embasamento, né? Você acabou de publicar recentemente um artigo, né? Sim. É um artigo assim legal que eu acho que os colegas devem, né, ler. Já publicou no seu Instagram esse artigo ou não? Eu já publiquei, eu vou publicar novamente. É um artigo que foi agora, semana passada, publicado por uma revista internacional que é indexada, tem um grande impacto científico. É aquela revisão narrativa. Eu acho que vale a pena, sim, dar uma lida, se aprofundar,
porque, volto a repetir, o uso dos canabinoides, dos fitocannabinoides associados aos endocannabinoides é o futuro. Nós vamos compartilhar esse artigo, quando nós fizermos esse corte, nós vamos colocar esse artigo junto, compartilhar no canal da Bucocast, para você poder acompanhar mais de perto o trabalho do Dr. Igor. Meu amigo, um prazer imenso, viu? Prazer é meu. Obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço por você ter participado com a gente e já fica o convite para você voltar aqui numa próxima oportunidade para a gente falar de outras áreas que você milita dentro da Bucomaxilo. Para a gente vai ser uma honra. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes aqui também. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.